Aleluia! Hoje é 17 de junho, Êxodo capítulo 19, o resumo, diz que Moisés subiu ao monte para falar com Deus. E a Bíblia relata que Moisés subiu pelo menos 3 vezes ao monte. E nessas subidas ele já tinha praticamente 80 anos de idade, para ouvir a voz do Senhor, para falar com Deus, para receber as tábuas. Um homem de 80 anos, então Deus requereu isso dele, que ele buscasse a face dele. Aí novamente eu digo, e muitos estão achando que para ter um encontro com Deus, para ter uma experiência, para ter intimidade, para receber essa unção, para fazer a diferença na vida de outros, não precisa de sacrifício, não precisa pagar preço. E eu já vi líderes literalmente dizendo, meu monte é um monte de coberta. Aí quando as coisas começam a acontecer desagradáveis, as pessoas dizem que não entendem. Mas é porque não buscam, não se jogam na presença de Deus. Moisés já tinha tirado o povo da escravidão. Aí na lógica de alguns hoje, por que buscar ao Senhor? Por outro lado, já tinha subido ao monte uma vez. Para que continuar subindo? Porque na verdade eles entenderam que precisava buscar ao Senhor, porque entenderam que tudo estava no controle de Deus, quem fazia tudo, quem realizava tudo. Lembra como Deus se manifestou para Moisés e disse, vai lá e fala com os governantes do Egito dizendo, eu sou te enviou. Ah Senhor, se o Senhor não for na minha frente eu não vou. Aí o Senhor disse, eu vou contigo Moisés. Mas por quê? Porque Deus sabia que Moisés tinha disposição para pagar o preço, para orar. E como Deus usou Moisés? Com tantos sinais, 10 pragas no Egito. Deus não sabia que ele tinha realmente desejo, dedicação de buscar a Deus com intensidade? E como foi que Deus se manifestou? No meio de uma sarça no primeiro momento. Então tem que pagar o preço. E trazendo ao seu entendimento, Daniel já era um homem escolhido por Deus. Daniel já era profeta. Sadraque, Mesaque e Abednego já eram pessoas tementes que serviam ao Senhor com fidelidade. E por que no capítulo 1 de Daniel, eles são levados a se consagrar, a se afastar das coisas contaminadas por 3 anos? Porque eles estavam dizendo no seu entendimento, queremos mais de Deus. Eu não sei o que vai acontecer nesta nação, então precisamos nos consagrar, precisamos orar. E no dia que veio a adversidade, Deus livrou eles porque eles buscavam o Senhor. No dia que veio a fornalha de fogo, Deus livrou, Deus guardou cada um deles porque sabiam que realmente eles dependiam de Deus. Como é que vai se deixar levar com a mentira de tantos por aí, que precisa fazer tanto sacrifício, menos buscar ao Senhor, menos orar, menos estar na presença de Deus, menos em santidade para receber milagre? Não, tem que buscar. Será que não foi isso que aconteceu na mente daqueles que já eram discípulos? No dia do batismo, foram batizados apenas 120. E cadê os 380? Cadê os 380? Não estavam lá no dia do batismo no Espírito Santo. Será que na mente deles não estava assim? Eu já sou escolhido, eu já sou um dos discípulos. Acho que no 39º dia disseram, até agora não aconteceu nada, deixa eu fazer uma atividade, deixa eu fazer alguma coisa. Foram, se distraíram, deixaram de buscar, deixaram de ficar na presença. Veio o batismo do Espírito Santo, só 120 receberam, mas 380 não. Será que não é o que tem acontecido no tempo de hoje? Das pessoas protelarem de buscar ao Senhor? E quando vem a verdadeira unção, o verdadeiro mover, eles não estão ali preparados para receber esse mover e essa unção, esses dons, esses milagres? Oh, queridos, tem que pagar o preço sim. E eu afirmo que eis a razão porque muitos pastores e líderes estão caindo, se desviando, entrando na prostituição, voltando para o mundão, vivendo na prática do pecado, e os ministérios destes estão sendo destruídos, porque não continuam buscando ao Senhor. Eles se acham tão autossuficientes que não precisam mais buscar a Deus. Não é por isso que muitos cristãos em geral também se afastam, se esfriam, se desviam, porque na verdade todos eles não têm raiz profunda na presença do Senhor. Deixaram de buscar ao Senhor. E até a Bíblia diz, esqueceram do Senhor e o Senhor esquecerá de cada um destes. Não existe milagre, porta aberta, vitória, não existe unção, poder, se não tiver uma vida na presença de Deus, buscando ao Senhor incessantemente, mostrando que você depende de Deus. Quem não busca a Deus é carnal, não é espiritual. Eu afirmo isso. Como é que alguém diz que serve ao Senhor, que ama ao Senhor? Oh, meu Deus, que é usado por Deus, que é um instrumento, que é pastor, que é bispo, apóstolo, que é profeta,
que não busca Deus, vem me dizer que é espiritual? Vem me dizer que é usado pelo Senhor? De forma nenhuma. E por outro lado digo, e quem não pratica, quem não faz isso, quem não busca o Senhor, está despersuadindo outros a fazê-lo. E são pessoas usadas pelo diabo. Porque é o diabo que não quer que ninguém busque, que ninguém ore, que ninguém santifique, que ninguém pague o preço. É o diabo. Então se alguém critica, fala mal desse tipo de coisa, não está sendo usado pelo Senhor. Está sendo usado pelo diabo. Então faça da sua casa um monte, do quarto um monte, da garagem um monte, da laje um monte, do carro um monte, mas busca o Senhor. E literalmente falando, queridos, ninguém é tão cheio da unção que não precisa mais buscar, orar, se consagrar. Ninguém é tão espiritual que não precisa mais estar na presença de Deus e ser dependente dele. Ninguém. Por um acaso alguém se acha mais espiritual do que Moisés, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego? Alguém se acha mais espiritual do que Jesus? Meu Deus do céu, Jesus quando terminava de orar, de ministrar, orava. Passou 40 dias jejuando e orando. E se você ver alguém criticando esse tipo de coisa, porque fulano demais sobe ao monte, porque ora demais, porque lê a Bíblia demais, porque canta demais, ele é fanático. Não é fanático, é dependente de Deus. E esses que não fazem tais coisas, na verdade, são pessoas que não vivem verdadeiramente na dependência do Senhor. Busque ao Senhor, você depende dele. E mediante a tudo que nós falamos agora, queridos, está provado que título, cargo, função ministerial não dá qualificação espiritual para ninguém. O que mostra a referência espiritual que nós temos é buscando ao Senhor. Então, todos nós que dizemos que temos um relacionamento com Deus, temos que buscar ao Senhor. Temos que buscar para ter intimidade, para ter unção, para ter milagre, para ter vitórias. Mas não existe outra maneira, não existe uma fórmula mágica, não existe campanha, não existe moveres, não existe realmente relacionamento, intimidade com Deus, se nós não renunciarmos muita coisa e tivermos tempo para buscar ao Senhor. Dedicação, prazer de buscar ao Senhor. Aí sim, querido, Deus vai fazer sinais e maravilhas como fez na vida de todos os homens da Bíblia. Olha essa referência que eu estou lhe falando. Todos os homens da Bíblia buscavam o Senhor sempre. E você tem que fazer o mesmo em nome de Jesus.